meus amigos e minhas amigas. Quero dar as boas-vindas a todos aqui presentes no canal do Centro Espírita Seara de Luz, neste mês em que a casa comemora o seu 39º aniversário e que nos sentimos muito contentes em poder participar desta tão importante confraternização. E vamos iniciar com uma prece a tarefa de hoje. Rogamos a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, que conduza as nossas palavras e que os bons espíritos possam nos inspirar através da mensagem de hoje, para que alcance os corações amigos e que possamos refletir, compreender e aplicar em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta doutrinária aqui no Seara de Luz, esta casa que está confraternizando mais um ano de existência e a quem desejamos muitas felicidades, a todos os dirigentes, aos trabalhadores, aos frequentadores, e o nosso abraço fraterno ao nosso amigo que nos convidou para a parábola, para falar sobre a parábola de hoje, que é do administrador infiel, nosso amigo Diego Neves. Abraço fraterno para você, meu irmão. Vamos relembrar aqui um pouco sobre esta parábola contada por Jesus. Jesus dizia que um homem rico tinha um administrador que foi, infelizmente, descoberto porque ele estava gastando o seu dinheiro. Então ele foi denunciado. E naquele momento o Senhor, o homem rico, disse para aquele homem, para aquele administrador: o que é isso que eu estou ouvindo falar sobre você? Preste contas da sua administração. Então, porque você não pode mais ser o meu administrador, você está desviando o dinheiro e meus recursos e eu estou sendo lesado. Então, naquele momento, o administrador passa a refletir e ele pensa: ora, se o meu senhor vai tirar de mim a administração, o que é que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças, para mendigar eu tenho vergonha. Então ele ficou sem saber o que fazer. Naquele momento ele teve uma ideia e disse assim: eu sei o que é que eu vou fazer. Quando eu me afastar da administração dos bens do meu senhor, e que ele possa, consequentemente, ter uma vida mais tranquila, mais confortável. E ele começou a chamar cada um dos devedores do seu senhor, cada um daqueles que deviam, que precisavam pagar, seja em espécie, seja através dos bens que eles também cultivavam nos campos. E ele perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao meu patrão? E aquele homem respondeu ao primeiro: eu devo 100 barris de óleo. Então o administrador imediatamente, com a sua astúcia, disse: olhe, a partir de hoje você não deve mais 100, deve 50 barris de óleo. E ele perguntou ao segundo: quanto é que você está devendo? E aquele segundo homem diz: eu devo 100 sacas de trigo. E o administrador, naquele momento, diz a ele: a partir de hoje você só deve 80 sacas de milho. E aí Jesus vai dizer, ainda nesta parábola, que o homem rico, aquele senhor, elogiou o seu administrador. Mesmo ele sendo infiel, mesmo ele sendo desonesto, porque ele agiu com prudência, com esperteza, pensando mais à frente um pouco, porque no momento em que ele perdesse o emprego, ele ficaria desamparado. E então ele passou a compensar aquilo que ele tinha feito ao seu senhor, reduzindo a dívida dos outros devedores daquele homem rico. E aí perguntamos: mas por que Jesus
qualifica esse administrador como prudente, astuto, e ele diz a seguinte frase, que de fato os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente, com o seu povo, do que aqueles que pertencem à luz. E aí ele deixa claro, informando a todos, que devem usar o dinheiro injusto, ou seja, aquele dinheiro que ele havia desviado, para fazer amigos, para atenuar os seus problemas, as suas dívidas, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, assim, quando faltar o dinheiro na sua vida, você terá amigos, você receberá novas amizades, você terá pessoas que poderão fazer algo por você, lhe socorrer, lhe auxiliar. E ele diz que aquele que é fiel nas pequenas coisas, aquele que é fiel nos mínimos detalhes, é também fiel nas grandes coisas. E que quanto mais formos injustos com aqueles que são pequenos, com as situações mais ínfimas, nós também seremos injustos com as situações mais complexas, mais difíceis da vida. Porque se vocês não são fiéis com o dinheiro que recebem injustamente, e aqui podemos interpretar, como vamos ver mais adiante, como sendo as vantagens indevidas, quem realmente vai confiar os seus bens a você? Quem é que realmente vai acreditar na sua palavra, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está fazendo? E ele continua dizendo que se não for fiel ao outro, quem dará algo a você? Se você não for honesto, se você não for sincero em algum momento da sua vida com o outro, com quem você vai lidar? Como a pessoa vai lidar com você? Então, ele conclui dizendo que nenhum dos servos, dos empregados, pode servir a dois senhores. É aquilo que nós conhecemos como servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, as coisas da matéria e as coisas espirituais. Porque ou você vai odiar um ou vai amar o outro. Então, não temos como viver essa vida dupla que por vezes buscamos, tentando suprir as necessidades que são íntimas e que são individuais e que também diz muito respeito à própria natureza do espírito, ao caráter, à moral, aos princípios, porque, como ele mesmo vai dizer, Jesus, não podemos servir a dois senhores. Então, a bem da verdade, esta parábola não é tão fácil assim de ser compreendida. E é por isso que é necessário contextualizar, é por isso que é necessário compreender em que situação aconteceu essa história que Jesus contou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que possamos obter um entendimento mais ampliado. E vamos perceber também a atualidade dessa história, porque mais de 2000 anos passados, mas até hoje continuamos agindo como administradores infiéis. E as parábolas do Cristo nos trazem diversos ensinamentos para a própria vida, e dependendo da forma como interpretamos também, poderíamos valorizar mais alguns aspectos do que outros e ter diferentes visões, inclusive até. E à medida que vamos nos aprofundando, isso também se torna muito mais consolidado dentro dos nossos corações. Porque o importante é realmente contextualizar essa época em que Jesus conta essa parábola e perceber que foi na época da Palestina, na época da antiga Palestina, onde os proprietários de terras, eles alugavam as terras, eles arrendavam as terras aos pequenos produtores para que eles pudessem cultivar, arar a terra. E eles faziam esse cultivo de subsistência para suas próprias famílias ou para comercializar em pequenos vilarejos e tudo mais.
Então eles plantavam, obtinham esses produtos, assim como o óleo, o trigo, enfim, tantos outros que eles comercializavam. E esses pequenos produtores, né, os arrendatários, eles pagavam também ao proprietário uma parte dessa produção para compensar o aluguel do imóvel, da terra onde eles estavam trabalhando. Então, existia uma quantia estipulada entre eles, era um acordo que era feito, uma negociação, como, por exemplo, 100 barris de óleo, 100 sacas de trigo, e isso deveria ser cumprido independente de qualquer resultado da colheita ou das condições em que se encontravam o local onde eles estavam trabalhando, a terra que eles estavam produzindo. E quem controlava tudo isso? Quem administrava toda essa situação do homem rico, do senhor das terras? Era o próprio administrador, era o mordomo, como Jesus também vai nos colocar, que registrava esses pagamentos, essas dívidas, em uma espécie de livro contábil. Então, todos os registros eram colocados ali a respeito de cada um dos devedores, de cada situação em que eles se encontravam. E essas dívidas eram de conhecimento, claro, do homem rico, do senhor das terras. Então, o administrador ele podia fazer, eventualmente, uma negociação, uma renegociação. Ele poderia dizer: bom, você está devendo tanto, mas podemos postergar o prazo, deixar para o próximo mês e você paga aquilo que está faltando. Ou então reduzir até o valor da dívida, que foi realmente o que veio a acontecer naquele momento em que o administrador começa a perceber que ele poderia tentar minimizar os efeitos dos seus atos por conta dos desvios que ele havia promovido nos bens do senhor das terras. Então ele passa a renegociar essas dívidas com aqueles outros devedores das terras do seu senhor. E era assim que acontecia, porque eventualmente ele poderia também estar ali representando o dono das terras diante dos servos, diante dos arrendatários, diante dos agricultores, enfim. E quando acontecia qualquer evento, qualquer problema nas plantações, como secas, falta de chuva, ele também tinha essa capacidade de renegociar, de refazer o contrato estabelecido. Então, se o administrador do proprietário cometesse qualquer tipo de deslize, se ele desviasse qualquer valor, qualquer informação que não fosse ali registrada, ele poderia ser também retirado do cargo, destituído do cargo, ou até mesmo demitido, não é? Ou, enfim, poderia acontecer qualquer outra situação, até mesmo ser preso, porque ele estava agindo de má fé, não agindo com a devida correção em relação ao seu Senhor. E aí perguntamos: por que Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas? Por que Jesus explicou dessa forma tão intrigante esta relação entre o Senhor, dono das terras, e o administrador, o seu mordomo, para aqueles que estavam lhe ouvindo? Será que talvez ele achasse que a situação espiritual deles estivesse tão difícil, tão complicada quanto a do mordomo, né? Que aí seria necessário ouvir a sua parábola, ouvir a sua história? E vamos perceber que sim, porque na época em que Jesus coloca essa história, existia a nação israelita, os judeus, e eles eram administrados por sacerdotes, por anciãos, por fariseus, por doutores da lei. Eram esses os homens poderosos da época e que faziam com que esses recursos fossem distribuídos da forma como eles achavam melhor.
E qualquer semelhança é mera coincidência com o mundo atual, com o mundo em que vivemos, onde basta refletir sobre a condição em que o planeta hoje se encontra. Muitos recebem do alto o encargo de administrar, de conduzir, de dirigir, de liderar pessoas, instituições, enfim, circunstâncias da vida. E o que é que cada um está fazendo desses compromissos? O que é que cada ser, cada indivíduo, cada espírito aqui encarnado hoje tem feito dessa responsabilidade que Deus nos concedeu por obra da sua misericórdia, do seu amor, em relação àquilo que nós estamos fazendo? E não estamos aqui só nos referindo àquelas posições de mando, de poder, onde existam momentos decisivos e que poderiam afetar a coletividade, centenas, milhares de pessoas. Mas estamos falando de outras situações também menores, de proporção reduzida, mas não menos importante, e que é relevante para compreender também que somos espíritos aqui e que temos o dever moral de cooperar com a obra da criação. Estamos aqui como co-criadores, estamos aqui para nos auxiliar, para nos ajudar mutuamente. Daí dizer que o ensinamento de Jesus não se limitou a orientar apenas o povo daquela época. É um ensinamento que é válido para as eternidades, para toda e qualquer época em que a humanidade se encontre. Porque, muito embora já se passaram tantos anos, tantos séculos, milênios, mas ainda nos comportamos muitas vezes como aquele administrador infiel. Ainda estamos desviando os recursos divinos, ainda estamos malbaratando aquilo que recebemos com todo amor e carinho do alto, para a realização das tarefas, para o cumprimento de compromissos, para uma série de outras atividades que deveriam estar sendo colocadas em prática para nos ajudar, para ajudar o outro, mas infelizmente ainda nos perdemos diante de tantos outros compromissos do mundo, tantas outras preocupações, perdendo tempo, perdendo aquilo que há de mais precioso em nossas vidas, que é a oportunidade da encarnação, que é a oportunidade de estar aqui neste corpo, estar onde nós estamos, com quem nós estamos, fazendo o que nós fazemos. Então os problemas humanos continuam os mesmos, já que tem origem, obviamente, no próprio espírito imortal, na própria natureza, ainda na condição de espíritos imperfeitos que nos encontramos. Ainda estamos, infelizmente, dando margem aos instintos, às sensações mais precárias, aos desejos da carne, ao egoísmo, ao orgulho, a uma série de emoções ainda primárias e inferiores que mais nos atrapalham do que auxiliam, uma vez que deixamos de racionalizar, de pensar que não somos apenas um corpo físico, mas que somos muito mais do que isso. Somos espíritos, hoje, vivendo neste corpo de forma transitória, temporária, mas que em breve estaremos assumindo outras funções, outros encargos, estaremos administrando outros rincões, outras circunstâncias da vida, mas às vezes nos apegamos de tal forma às coisas, às pessoas, aos objetos, às circunstâncias da vida, que deixamos de lado a nossa verdadeira responsabilidade, aquilo que nos cabe realizar,
aquilo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, planejou através dos benfeitores, dos espíritos superiores, para realizações e conquistas da própria alma. Então, é claro que a instrução moral do Evangelho, ela tem o seu grande fundamento exatamente nessa condição espiritual que Jesus vem também nos apresentar. Sobre a necessidade desse desapego, desse desprendimento, de não estarmos aqui somente preocupados e ligados às coisas que estão hoje aqui no mundo físico. E que, mesmo que a sua lição tenha sido naquela época, até hoje perdura, porque a humanidade ainda é carente, ainda necessita tanto desses aprendizados, e é necessário para que possamos também dar o próximo passo junto para a nossa iluminação. Então, é importante, é necessário, serve de diretriz para as nossas vidas, para nos ajudar nessa caminhada que é tão longa, nesta jornada que é tão complexa por vezes, mas que, através desses ensinamentos, através dessa bússola que é o Evangelho, que são esses ensinamentos do Cristo, podemos fazer de uma forma mais tranquila, mais suave, menos prejudicial para nós e para o outro, com menos transtornos, com as dificuldades, ainda que não totalmente sob controle, mas com a capacidade de contorná-las, de ter a habilidade, a competência para enxergar aquilo em cada provação, em cada expiação, em cada desafio da vida, aquilo que realmente é necessário para as nossas vidas. E não mais buscar o que é supérfluo. Então, será que a nossa situação espiritual realmente não se encontra dessa forma? Será que ainda estamos nessas condições, ainda vivenciando esses aspectos ainda primários da evolução, ainda nos preocupando tanto com as coisas que o mundo nos oferece, ao invés de nos preocuparmos com as coisas que Deus nos concede para a vida eterna, para a vida imortal, para a vida espiritual, para a vida futura, como vão nos dizer os espíritos, os benfeitores. Mas por que dizemos isso? O que é que realmente está acontecendo? As respostas estão todas na parábola. Por isso que, para compreender essa mensagem evangélica, é realmente necessário fazer essas observações. É importante notar que esse proprietário, esse senhor das terras, este homem rico que Jesus menciona, na verdade é Deus, que segundo os Espíritos é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é um ser único, eterno, infinito, perfeito, é imutável, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele é justo, ele é misericordioso. Então, por mais que aquele senhor tenha demitido aquele administrador, porque ele agiu de forma errada, no entanto, ele soube reconhecer o seu valor no momento em que ele passa a compensar os seus erros através da redução da dívida dos servos daquele senhor. E é como vamos ver um pouco mais à frente. Então, quando se pergunta também qual seria o local da parábola, percebemos que é a própria Terra, é o planeta em que estamos vivendo, onde desenvolvemos todas as nossas potencialidades, todos os nossos atributos, porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas hoje já estamos aqui alcançando essa condição dentro da escala infinita dos seres, da escala evolutiva, e hoje já temos
um certo discernimento para perceber os aspectos morais, espirituais, de cada condição da nossa vida. Muitos de nós, é claro, às vezes ainda permanecem adormecidos, ainda permanecem desconectados da verdade, da realidade. Mas esse é um processo também lento, demorado, e que é individual e depende muito de cada um, desse esforço que podemos fazer e devemos para avançar dentro das oportunidades que recebemos. Então, outra pergunta que podemos fazer: o administrador, quem é o administrador? Quem é o mordomo daquele senhor? É cada um de nós. É aquele que administra os bens do proprietário. Somos nós, espíritos, como já estamos dizendo. Recebemos do alto um corpo físico, recebemos uma encarnação para viver uma vida, uma existência. Recebemos uma família, recebemos pessoas que nos amam, que se dispõem a nos ajudar. Recebemos a oportunidade de trabalho, ou mesmo a contragosto, recebemos limitações físicas para impedir que, mais uma vez, sejamos capazes de falhar diante da proposta divina, da proposta de evolução, da proposta de crescimento, de melhoria, e não somos capazes de compreender. Porque é a espécie humana, sim, esse mordomo, esse servo, esse administrador. Somos nós que desde o princípio inteligente, quando Deus originariamente nos criou, para evoluir, para passar por cada uma das etapas necessárias em que os espíritos hoje já se encontram, porque já vivemos tantas outras experiências. E hoje nos tornamos indivíduos, espíritos individualizados, espíritos humanos. E dentro dessa perspectiva temos também uma série de outras funções, compromissos, responsabilidades nesse contexto evolutivo. Não basta dizer que se tornou espírito humano e continuar ainda agindo ou atuando como animais irracionais, como seres ainda sem o devido discernimento, sem a compreensão, sem a sensibilidade diante da vida, diante do outro, diante das necessidades nossas e alheias, porque ainda temos tanto a melhorar, tanto a fazer, e por vezes imaginamos que já é o suficiente, que não há mais nada a ser feito. Mas ao estudarmos a doutrina, os espíritos nos convocam, nos convidam para esse progresso, para esse esforço individual, para esse sacrifício íntimo, pessoal, que na maior parte das vezes ainda é tão difícil de ser realizado diante das nossas imperfeições. Mesmo assim, no estágio atual em que nos encontramos, já começamos também a desenvolver essa consciência sobre nós mesmos. Já começamos a agir sobre o mundo à nossa volta. Aquilo que hoje estamos fazendo, já temos um pouco mais de condição de agir de forma melhor. Já temos um pouco mais de capacidade desse entendimento, porque recebemos do alto também as oportunidades de agir pela condição da vontade, das escolhas, através da liberdade que temos sobre os bens divinos, sobre os recursos do alto, sobre tudo aquilo que o Pai nos concede e nos oferece. Portanto, nós somos os verdadeiros mordomos de Deus aqui na Terra. Somos os seus servos. Estamos aqui para administrar aquilo que o proprietário, o dono de todas as coisas, nos ofereceu. E é por isso que temos também a necessidade de prestar contas, como vamos ver.
de ser diligentes, zelosos, cumpridores do nosso dever, porque a vida não é apenas usar, gozar, fruir, ter os prazeres, mas é também saber que somos corresponsáveis, que aquilo que nós fazemos ao outro repercutirá em nossa esfera psíquica, emocional, espiritual. A vontade, o desejo, o pensamento que hoje coloco à disposição para realizar tal ou tal coisa é, consequentemente, respondido pelo universo. Então, a depender da vibração, a depender da qualidade desses pensamentos, desses sentimentos, estaremos também recebendo aquilo que emitimos, que transmitimos para o alto. Então, é o que todos nós hoje, seres humanos encarnados, já temos condição de identificar. Mas, às vezes, a vida nos leva por caminhos outros que impedem essa visão mais completa sobre a nossa própria realidade. Então, continuamos ainda a emitir pensamentos, vibrações, sentimentos que mais nos atrapalham do que ajudam. E deixamos as oportunidades passar pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, porque não conseguimos reconhecê-la como legítima, como digna, como honesta, como sendo algo positivo para as nossas próprias vidas. Sem esquecer que Deus age sempre a nosso favor. A providência divina sempre está do nosso lado. Mas a nossa razão ainda obtusa, desvirtuada, como aquele administrador que achava que estava fazendo o melhor para ele, desviando os bens do seu senhor, do seu mestre, e acabamos perdendo aquilo que há de mais importante. Então, cada um no seu grau evolutivo, cada espírito sendo responsável pelos seus pensamentos, pelos seus atos, diante das leis divinas, poderemos construir um mundo melhor. Poderemos estar administrando de forma bem qualificada, por assim dizer, as terras desse Senhor, as terras, este mundo em que habitamos, esta morada que hoje estamos aqui usufruindo, que é o planeta Terra. E seremos também reconhecidos pelo homem rico, por Deus, que é o detentor de todas as coisas. E que todos nós aqui devemos respeitá-lo, amá-lo, mas não só pelo dever moral, pela recompensa de estarmos aqui existindo, mas pelo amor sincero, pela gratidão pela vida que recebemos e pela compreensão que hoje se faz possível, não mais iludido no passado, sem o devido conhecimento, sem as razões e explicações que a própria doutrina pode nos ajudar a compreender da nossa existência, do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Então, assim como muitos outros espíritos que já começaram a ter esse olhar voltado para si, para o mundo, infelizmente, existe a outra parte que ainda não conseguiu sair desta vala comum, ainda não conseguiram sair deste parâmetro de inferioridade moral e que ainda permanecem respondendo como aquele administrador infiel, agindo dentro dos postos de trabalho que se encontram, seja nos governos, seja nas nações, diante das nações, seja diante das instituições, seja dirigindo, coordenando religiões, enfim.
todos esses cargos, funções, todas essas tarefas devem ser realizadas com muito esmero, com muita dedicação, com muito respeito e sempre lembrando do maior ensinamento que o Cristo nos trouxe. Precisamos nos colocar no lugar do outro, porque assim estaremos amando também ao outro, não só amando a nós, porque amar exclusivamente a si é egoísmo. Não temos aqui o desejo nem o interesse só exclusivamente em nós, mas essencialmente também em distribuir, em compartilhar este sentimento sublime e tão sofisticado que é o amor, e que exige também de nós esse amadurecimento, essa compreensão. Existem também aqueles que são responsáveis por administrar famílias, por administrar pessoas ao seu redor, ainda que não sejam consanguíneas, mas que têm laços de afeição, de simpatia. Então, no mínimo, cada um precisa cuidar de si e do outro. Cuidar do corpo, da mente, cuidar da vida que foi concedida por Deus, que foi obtida através também do nosso mérito, a oportunidade de estarmos aqui. E não desperdicemos, não sejamos como aquele mordomo infiel, no sentido negativo. Mas nós vamos ver que Jesus comenta que o Senhor das terras também elogia. Então, ser mordomo de Deus aqui na terra é ter nessa condição de ser humano, também nos exige uma série de compreensões acerca dos encargos que temos, das responsabilidades que assumimos. Não importa onde esteja cada um aqui, até porque, muito embora esse peso seja muito grande, mas também a recompensa existirá. O salário será maior, o salário espiritual. E é possível usufruir com certeza muito mais da criação divina diante desse entendimento. Exatamente como Jesus ensinou, a cada um segundo as suas obras. E que seria digno apenas aquele obreiro. Digno é o obreiro do seu salário, aquele que trabalha, aquele que está ali cumprindo com a sua função. Então Deus nos confiou essas funções que ocupamos hoje aqui na Terra. Concedeu a vida e muitas oportunidades que hoje estamos aqui e que temos a capacidade de realizar. Porque não nos faltam os recursos para cumprir aquilo que Deus determinou e planejou cuidadosamente para cada um de nós, muito embora exista o livre-arbítrio. Então basta lembrar dessa parábola, da parábola dos talentos, onde Jesus comenta sobre aquele homem que viaja e deixa o país e confia os seus bens aos seus servos, e depois ele parte. O que seria essa ausência e entrega desses bens, senão o livre-arbítrio que Deus nos concede para agir da melhor forma que pudermos agir, mas sem perder jamais de vista que temos um objetivo, que temos uma meta a alcançar. E aqui vale uma reflexão. Como é que nós estamos agindo sobre os recursos divinos, diante da liberdade que recebemos? Como é que nós estamos atuando em meio a tantas dificuldades? É inadiável perceber tudo isso. Não somos donos de nada aqui. Tudo que possuímos está sendo, com certeza, observado por Deus e deverá ser devolvido. Então, por mais que imaginemos que seja nosso, mas tudo isso aqui é temporário, é precário. Não custa lembrar que nós temos a função de mordomos. Estamos aqui para cuidar uns dos outros e das coisas de Deus, sempre procurando preservar e fazer render todo o bem possível em favor do outro, em favor de si, nesta morada divina. Mas a pergunta é, será que nós temos feito isso? Será que estamos sendo os mordomos fiéis? Ou estamos ainda como egoístas, somente em proveito próprio? Então, tendo esse comportamento irresponsável daquele mordomo, lembrando que ser negligente e irresponsável
nessa condição que nos encontramos, já com esse conhecimento que já desponta em nossas vidas, é com certeza provocar dor e sofrimento para si mesmo, provocar a perda também desses bens, aquilo que muitos às vezes chamam de azar, de má sorte, quando alguém perde ou quase tudo, ou tudo na vida. Mas nós estamos falando não só dos bens materiais, mas também dos bens imateriais. É importante lembrar que a saúde, a paz, o equilíbrio, a existência física são bens preciosíssimos e que Deus nos concedeu e que muitas vezes preferimos perdê-los, preferimos deixá-los à mercê dos interesses da terra, dos interesses materiais, das preocupações do mundo, instantâneas. Então os bens e as pessoas devem ser administrados da melhor forma possível. Tudo aquilo que Deus nos colocou à disposição. Precisamos estar atentos, porque nada do que temos é para sempre aqui. Tudo é temporário. E Deus nos concede como um ato de bondade, de amor, nos concede como um ato de empréstimo, e que cada um possa observar e utilizar cada um desses recursos para impulsionar as suas próprias vidas, fazer com que cresçamos, nos aperfeiçoemos, porque tudo isso, que muito embora não seja possível permanecer conosco até o fim da nossa existência física aqui na Terra, será útil e necessário para as nossas vidas, para as conquistas do Espírito, para aquilo que realmente devemos procurar, os verdadeiros bens, os sentimentos divinos. Então, a infidelidade daquele administrador, na verdade, está na forma como se utiliza o bem. Recebemos do alto e devemos distribuí-los, compartilhá-los da melhor forma possível. Lembrando que vamos prestar contas desses dons, talentos, recordando que Deus nos emprestou todas essas coisas e permitiu que cada um de nós pudesse conviver com cada uma delas, não só as coisas materiais, mas também as pessoas, a convivência, os relacionamentos que hoje temos, com o objetivo também de nos transformar, de nos trazer a iluminação, de nos trazer as transformações, as mudanças íntimas para as nossas vidas, para encontrarmos a paz, a felicidade que tanto almejamos. Então não sejamos administradores infiéis. Jesus se refere àquele administrador como sendo desonesto, não porque ele não soube gerenciar os bens do homem rico, mas também pela sua conduta, que ele aprova depois, dizendo que ele foi prudente, que ele foi cauteloso, porque ele passou a reduzir as suas dívidas. Então Jesus traz para todos nós que é possível sim reduzir e diminuir, atenuar as nossas dívidas, os nossos débitos do passado. Por isso que possamos hoje agir dessa forma. Precisamos fazer amigos, irmãos sinceros, diante das riquezas que muitas vezes recebemos de forma injusta, buscamos de forma injusta, desviando a nossa verdadeira função. Então, é possível ainda recompensar isso. É possível ainda voltar para o alinhamento com o alto antes de desencarnar, antes de perder esta oportunidade. Que possamos hoje estar sempre lembrando disso, agindo com o outro que ainda se encontra endividado, também procurando auxiliá-lo, procurando ajudá-lo nas suas necessidades, mirando e procurando minimizar as suas dores e os seus sofrimentos. Porque Jesus disse que assim que o administrador fiel fizesse aquilo, ele conseguiria ganhar a amizade, conseguiria ganhar amigos no futuro, na vida espiritual. E Jesus pede que todos façam o mesmo que aquele administrador. E podemos fazer tudo isso, aliviando esses sofrimentos, diminuindo esses débitos, ajudando com a dívida do outro, agindo com a caridade, com a fraternidade. E assim, através dessa solidariedade, vamos sendo capazes também de nos aperfeiçoar. Porque Deus
se serve de todos nós para a caridade. Não importa a situação evolutiva em que nos encontremos, somos instrumentos, na condição em que nos encontramos, como verdadeiros colaboradores da divindade. E é isso que nós estamos hoje aqui tentando buscar fazer. Que possamos relembrar desses ensinamentos do Cristo. Que possamos estar hoje atentos às oportunidades diante da condição em que nos encontramos. E que sejamos colaboradores fiéis dos bens materiais, dos bens não materiais, daquilo que dispomos em nossas vidas. E que possamos usar esses ensinamentos do Cristo como verdadeiros tesouros que são imperecíveis, que não são destruídos, que nem a ferrugem nem a traça corrói. Que sejamos hoje capazes de agir como um administrador fiel, honesto e sincero. Que Jesus, nosso benfeitor maior, nos abençoe e nos envolva na sua paz. Que assim seja.